Alô, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Júlio César. Tô gravando um pouco tarde esse vídeo porque é o único tempo que eu tenho, né? Já que durante o tempo eu tô dando aula. E hoje eu trouxe aqui para vocês, trouxe aqui um desabafo de uma aluna que eu queria muito aqui colocar aqui para vocês, né? Confesso que é um desabafo que mexeu muito comigo, porque essa aluna, que agora é minha ex-aluna, ela postou isso ano passado. É uma aluna do Neja, né? No Neja, né? Que é novo, Nova Educação de Jovens e Adultos, né? O Neja, aqui do Rio de Janeiro. Acho que é isso, acho que a sigla é essa. Né? E o que é o NEJA? Né? O NEJA é o ensino noturno para jovens e adultos, obviamente, ou seja, para aqueles que estão trabalhando, para aqueles alunos que já estão no mercado de trabalho, têm uma certa idade. Eu dou aula para muitos senhores, né? Claro que eu dou aula para jovens, para o NEJA, mas eu também dou aula para muitos senhores. E nesse meio tem ali alunos que não são nem muitos nem muito senhores, senhoras, mas não deixam de ser, né? Estou aproximando aqui a lâmpada. Não deixam não são idosos, mas também não são tão jovens. São a idade adequada para o mercado de trabalho. Mas enfim, dentro dessa diversidade, né, eu dou aula. Eu gosto muito de dar aula para o NEJA, porque é um público mais maduro, é um público que apanhou lá fora, né, vamos falar assim, de uma forma mais numa linguagem mais de, por mais que seja uma metáfora, não deixa de ser bastante sensível, né, apanhar da vida. Mas eu fui aluno do NEJA, né? Eu já fui aluno, na época não era NEJA, era supletivo. Quando você é um aluno que sai da escola ainda jovem e passa a vida no mercado de trabalho ou qualquer outra situação da vida adulta, que você começa a apanhar da vida e fala, pô, eu vou voltar a estudar porque eu quero condições melhores. No meu caso, eu voltei a estudar porque eu queria fazer faculdade, eu queria sair, né, do meu emprego que não me dava nenhuma satisfação. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Quando você volta para a sala de aula, você tem um desafio que é muito mais doloroso, essa é a palavra, doloroso, de quando você estava lá no ensino médio, né, ainda na adolescência, ainda quando é um adolescente, entre os seus 15 e os 18 anos, porque a vida não está te cobrando nada ainda. Quando você volta é mais difícil. Muito desses estudantes do NEJA são estudantes que já têm uma família constituída, têm filhos, muitos até têm netos, e estão trabalhando. Então, para quem trabalha de dia e estuda à noite, é muito cansativo. Sobretudo na forma como a maioria dessas pessoas trabalham, né? São trabalhos que pegam o fim de semana inteiro, são escalas, são serviços pesados, cansativos, muitos trabalham em loja, outros trabalham entregando coisas, enfim, é uma infinidade é uma diversidade de situações, é uma pluralidade de situações que fazem com que a gente entenda, muitas vezes nós somos professores, que a gente precisa ser muito flexível em relação ao atraso do aluno noturno, ao aproveitamento de notas, a flexibilidade de como você vai fazer as suas
como você vai cobrar as atividades em sala de aula, inclusive nas avaliações. Porque esse aluno, muitas vezes, ele não tem o mesmo aproveitamento que um aluno do ensino regular teria, e muito menos um aluno do ensino regular jovem, né? Por mais que seja paradoxal, são alunos que mais se dedicam, os alunos do NEJA, porque eles sabem que eles perderam muito tempo. É curioso porque muitos alunos falam para mim assim: poxa, professor, eu fui aquele aluno que botava a culpa no professor pela minha falta de interesse quando eu era jovem. E é isso. Esse canal aqui se propõe a falar de uma série de coisas, né? Inclui, sobretudo, falar sobre. É, falar um pouco sobre como é o ensino hoje, o ensino público nas escolas, sobretudo nas escolas periféricas onde eu trabalho. Ou, em outras palavras, eu vou vir aqui contar um pouco da minha experiência de pouco tempo que eu estou dando aula no estado. Lembrando que eu já dei aula, eu dou aula há mais de 10 anos. Eu comecei a dar aula na escola privada. Em uma escola privada da Baixada Fluminense, que não perde muito para as escolas públicas, mas existem diferenças sim, não vamos negar que não. Então, assim, o que mais me intrigou, e detalhe, os alunos de escola pública, de uma forma geral, eles têm o que eles trazem pra gente de vivência. Eu que sou um professor de periferia, sou um professor de comunidade, que até então eu não sabia, por mais que eu tenha nascido e crescido numa favela. Porque existe, dentro do contexto da comunidade da favela, existe também as micro, a vida privada, melhor dizendo, das pessoas. Porque a vida comunitária ela é pública numa comunidade. Né? Todo mundo se conhece, todo mundo sabe o que eu falo. Oh, e aí, tá vindo para onde? Tá indo para onde? Aqui a gente toma muita liberdade para falar um da vida do outro. Mas a gente tem muita liberdade para saber, e aí, tá vindo da onde? Ah, e aí? A gente tem essa coisa de comunidade, né? A gente querer se meter na vida do outro. No entanto, existe ainda o privado que muitas vezes nós, moradores de comunidade, não conseguimos alcançar. E aí a escola é esse ponto de contato para a vida privada, sobretudo dos alunos e de suas famílias. E por que eu estou falando tudo isso? Porque tem muita coisa que eu quero contar sobre a violência nas escolas públicas, que são reflexos das comunidades que esses adolescentes adultos vivem. Que, inclusive, eu sou fruto dessa comunidade, né, da favela, explicitamente falando. Então eu trouxe aqui um relato de uma aluna que já é mãe, é jovem, estudou no NEJA e trabalha. Uma aluna muito promissora, vive aqui na comunidade onde eu dou aula. É claro, eu dou aula para todos os alunos da minha comunidade, que eu moro na comunidade, e dou aula nas escolas aqui perto. Mas tem uma coisa que eu vou falar aqui, eu vou até abrir um pouco aqui a câmera, deixa eu ver se eu vou deixar esse espaço aqui, ó, para poder, quando eu for editar, eu vou colocar os textos aqui. Não vou divulgar o nome dela, por uma questão de ética, mas ela fala assim, vai aparecer aqui agora. Ó, confesso que estou extremamente desmotivada com a escola. Não acho justo o fato de irmos frequentemente às aulas e os alunos que só vão nas provas praticamente têm os mesmos direitos. Aqui ela está reivindicando o fato de os alunos, né, ela, como a maioria dos alunos, frequentam todo período, às vezes todo ano letivo em sala de aula, e vê alunos que desaparecem e aparecem para fazer a prova. Sem falar no fato de determinados professores não terem o mesmo empenho que o seu professor para nos ajudar. Não tenho tido vontade de ir para assistir aulas extremamente depreciantes de certos professores que, pela ordem do governo e pela falta de vontade, não fazem questão de passar o contexto de forma minimamente plausível. Já vou comentar sobre isso.
A vida para todos nós já é difícil. E chegar na escola com professores extremamente desmotivados, regras que não são justas, me deixam sem vontade de ir e aprender o pouco que seja. Queria arrumar desculpas para o fato de não estar indo à escola, mas confesso que é pura falta de motivação mesmo. É por isso que eu e tantas outras pessoas desistem de terminar os estudos. Isso é muito grave. Isso é muito comum. Muito mais comum de quem sai do ensino médio. Pelo menos eu sou fruto disso. Eu larguei o ensino médio quando eu era jovem e só voltei anos depois para concluir. Eu vou voltar aqui, né? É por isso que eu e tantas outras pessoas desistem de terminar os estudos, pois pelo cansaço, tanto físico como mental, deveríamos ter no mínimo um ensino de qualidade e principalmente respeito da escola, visto que somos todos adultos, pais e mães de família. De fato, os alunos do NEJA são, cujos impostos pagamos para que todos os órgãos públicos funcionem minimamente com dignidade. Concordo com ela. Enfim, é somente um desabafo, nada pessoal, galera. Agradeço todo o carinho da turma. E se eu não conseguir alcançar a todos, fica aqui o meu muito obrigado. Ela está aqui demonstrando, apontando um pouco de desistência. Então, eu respondi a ela, não vou botar o nome dela aqui para não comprometer, né? E aqui, na verdade, são duas falas, tá? São uma fala de uma aluna, de duas alunas, né? Aqui eu não consigo identificar porque eu saí copiando tudo, mas não importa. Mas o que está mais assim agudo é essa aluna reclamando sobre a desmotivação dos professores, alunos que só aparecem no final do ano, tal. Enfim, no final do ano, do final para avaliação, né? Vamos lá. Aí eu respondi: obrigado pelas palavras, fulano e beltrano. É isso que me motiva a ser professor. Isso aqui porque acho que elas chegaram a elogiar o meu trabalho e tudo mais. Mesmo com tantas adversidades, ouvir de vocês que meu trabalho tem ajudado vocês compensa toda a falta de recursos e valorização da profissão. Sobre você, sobre a fulana que estava falando ainda agora, sobre a fulana, sobre os problemas e alunos desmotivados, eu respondendo para ela, tá? Eu concordo plenamente sobre sua fala. No entanto, se me permite um adendo, no meu pouco tempo de carreira no Estado, percebo duas coisas. Professores desmotivados que culpam alunos e alunos desmotivados que culpam professores e a escola. E todos têm uma certa dose de razão. Com a ressalva, né, que a culpa geral é do sistema político, que atua em prol de interesses capitalistas, e a escola com seus pedagogos também operam dentro dessa lógica, contribuem para isso. Né? De fato, dentro da escola existe ainda um modus operandi, né? um rito que não cabe mais na escola contemporânea. Aí você vai perguntar, tá, professor, mas o que você propõe? Bom, eu estou tentando entender ainda a escola pública. Na verdade é essa. Mas fato é que a educação hoje está muito difícil de você... Sempre foi difícil, tá? Mas hoje, com as redes sociais e o celular em sala de aula, está cada vez mais difícil. A escola deveria... Aí, voltando aqui, respondendo a ela. A escola deveria ser lugar para formar cidadãos autônomos em decidir os assuntos da polis, que eu quero dizer da cidade, sobretudo para a formação humana. No entanto, a escola opera na lógica capitalista de mercado, como eu disse antes. Quando eu digo que gosto da turma, é porque vejo em vocês o que eu fui no passado. Aí eu estou falando aqui. Eu tive que virar o jogo. Mesmo com professores desmotivados, eu próprio estava desmotivado. Eu também tive que concluir meu ensino médio depois dos 30 e a faculdade depois dos 40. Isso é fato. Aconteceu isso comigo. A pergunta que eu fiz aos alunos de outra escola foi: ok, a educação está uma merda no Brasil, mas o que você pode fazer para contribuir para melhorar? Estenda essa pergunta a todos os educadores da polis. Pais, educadores, pedagogos. Eu vim de uma reunião que eu briguei com a... Aqui eu tive uma discussão com uma diretora, né? Que eu briguei com a diretora dessa escola. Porque eles acusam professores por não controlar alunos. Eu acho que eu quis dizer aqui, alunas e alunos por não se envolverem nos assuntos da escola. Mas qual o papel da escola nisso? Da direção? Resultado, sinto que professores e a própria direção têm me ignorado.
Por isso eu acho que não continuarei na escola no que vem. De fato aconteceu isso. Eu me posiciono no momento certo e quando falo sou bastante crítico. Mas vejam, mesmo ano que vem eu não esteja com vocês, vocês precisam continuar mesmo nas adversidades. Não desistam. Me procurem para se prepararem para vestibular, para quem for fazer faculdade. E porque eu até pouco tempo eu estava num projeto social. Não desistam dos seus sonhos. Eu realmente admiro muito o senso crítico de vocês. Tenho muito orgulho de vocês. Não deixem que o sistema me roube os sonhos de vocês. Se eu tivesse desistido, jamais teria conhecido vocês. Estou redundante, né? É digital, rede social, é isso. Sou grato a mim, a Deus e os orixás e o axé que me motivou mesmo nos momentos que pensei em desistir do caminho. Eu amo vocês. Foi uma honra servi-los quanto servidor público de vocês. Bom, o que eu quis dizer para ela mais ou menos é o seguinte: professor, não é só o professor que tem culpa, tá? É geral, é todo o sistema. E não é só. Mas assim, a culpa. É até desonesto falar que aluno tem culpa, que o professor tem culpa, que a direção tem culpa, que a escola tem culpa. É até desonesto mesmo, parando para pensar. Eu acho que quanto cidadãos, né, educadores, né, quanto cidadãos comprometidos com a polis, a gente precisa, a gente tem um comprometimento, então a gente tem uma culpa para as coisas chegarem nesse ponto. Primeiro, poucas pessoas se propõem de fato a entender a educação, só falam no discurso, mas não procuram estudar a educação. No entanto, quando eu falo que as pessoas não se preocupam com a educação, não procuram entender a educação, eu não estou falando só de professores, estou falando de um corpo pedagógico, eu estou falando também dos próprios pais que também têm um papel de educadores para seus filhos. Mas falando do NEJA, que esses pais estão estudando do NEJA, ainda maior ainda a responsabilidade deles nisso. Que quando uma aluna fala que professores estão desmotivados, ela não procura entender a motivação, que muitas vezes o que desmotiva o professor é o próprio aluno. O aluno, quando o professor chega em sala de aula, isso já aconteceu comigo, de eu chegar lá, falar, dá bom dia, e ninguém responder, porque tá todo mundo com isso aqui na mão, ó. Todo mundo jogando tigrinho, né? Jogando não sei o que, vamos jogando, ou no TikTok. Gente, você não pode falar que a culpa é só do professor, que o professor está desmotivado porque ele simplesmente está desmotivado. É claro que não é só a culpa do aluno, é a carga horária excessiva, o professor ganha mal, ele precisa fazer compensação para poder complementar sua renda, ele precisa fazer o que a gente chama de GLP, que é gratificação, né, por pegar turmas extras. Então, uma série de coisas, por exemplo, a precariedade. Eu, por exemplo, sou professor de artes, eu não tenho um ateliê, eu só tenho uma escola na qual eu nem sou lotado lá, me ofereceu um ateliê para eu trabalhar com os meus alunos. Eu não tenho, ainda que eu tivesse material, vamos lá, tintas, pinturas, tintas, telas, tivesse todo o material que a escola pudesse me fornecer, coisa que não acontece, tá? Não acontece. Eu não teria um espaço para eu trabalhar com a turma, porque o professor de arte ele tem que ter um espaço só dele, do ateliê dele. O professor não tem que ir em sala dar um professor de arte. Ele tem que ter a própria sala dele, o próprio ateliê dele, para ele receber os alunos, porque lá vai estar tudo montado de acordo com o que ele precisa. A bem da verdade, todo professor deveria ter sua própria sala de aula, sem precisar girar. Quem deveria girar? Os alunos, como é nas universidades. Que aí o próprio professor ele teria o seu espaço para adaptar a sala de acordo com como ele quer. Se ele quer a sala com cadeiras girados em que todos possam olhar olho no olho, né? Ou ele adaptar ferramentas para, por exemplo, professores de ciências, os professores que poderiam ter ferramentas para trabalhar química, por exemplo. Então, assim, o problema da desmotivação que essa aluna está dizendo aqui é um problema não só do professor, é também do aluno.
Mas a desmotivação do aluno que é neja é compreensível. Ele trabalha à noite, ele trabalha o dia todo, aí chega à noite cansado, ainda tem que ficar aturando o professor dando uma aula meia bomba. Mas, gente, a culpa não é do professor. Eu vou te dizer uma coisa para vocês. Tem turmas do ensino fundamental que eu pego 4 tempos, direto. Essa turma me desgasta tanto que quando eu vou dar aula nas outras escolas para dar 2 tempos, ou à noite, eu não consigo dar aula. Eu não consigo dar aula. Porque uma única turma, e olha, vamos lá, tem dia da semana que eu pego 2, 3, 4 turmas, vai, 4 turmas, sendo que dessas 4 turmas, uma tem 4 tempos e as outras têm 2 tempos, inclusive a noturna. Essa daqui me exaure tanto. Vamos lá, eu tô falando dessa turma aqui, essa da manhã aqui são 2 tempos, eu tô bem. Quando eu pego essa turma aqui, que são 4 tempos, quando eu saio dela para pegar a turma no final da tarde, da outra escola, eu já estou exaurido. E à noite tu nem se fala. Eu estou totalmente destruído. Já pra vocês terem uma ideia, esse ano eu fiz 12 horas por dia em sala de aula. Eu saía às 7 horas da manhã e chegava em casa 9 horas da noite. Sabe o que é isso? Vocês têm ideia do que é isso? Como é que vocês vão querer um professor motivado assim? Totalmente exaurido mentalmente, exaurido fisicamente. Como vocês querem? É difícil, é estrutural, gente. Entendo que o aluno ele tem todo o direito de exigir ótimas aulas. Eu amei esses meus alunos, essa minha aluna fazer essa crítica. Só que ela não tem culpa de não entender a vida de um professor como eu, que tem uma jornada de trabalho durante o dia muito penosa, para chegar naquele momento da aula dela eu não conseguir dar aula. Porque eu estou exaurido. De qualquer forma, essa colocação dela serviu para a gente refletir. Será que é só o professor que está desmotivado? Será que é só o aluno do NEJA que está desmotivado? Será que o aluno do ensino fundamental, só ele está desmotivado? Ah, mas os alunos mais jovens não trabalham. Ok, não trabalham. Mas eles também estão desmotivados. Porque tudo está dado para eles. O celular está tudo para eles. Isso vai dar cansaço mental, que é um outro assunto que eu vou falar nos próximos vídeos. Eu não fiz nenhum roteiro para esse vídeo porque eu queria ir respondendo e falando sobre essa questão. E eu acho que eu já me bastei nisso. Era só o que eu queria falar. Se vocês quiserem comentar alguma coisa mais sobre o que eu acabei de colocar aqui, podem colocar aqui nos comentários, né? Se você gostou desse vídeo, dê seu like. Se você não gostou, dá o dislike, gente. Eu não gostei, vou dar dislike. E eu vou ainda dizer por que eu não gostei. Vai lá aqui, ó, nos comentários e diz por que não gostou, mas vem respeitosamente, tá? Vem com calma, não vem querer ofender com o pé na porta, não. A gente tá aqui para dialogar, tá? E se você gostou, claro, né? E se você gostou a ponto de querer se inscrever, você é bem-vindo, né? E outra, se você tem um colega professor ou uma colega de sala de aula do NEJA, mostra esse vídeo para eles, mostra. Isso é um vídeo que vale para todos, tá? Esse vídeo aqui não é só para professores, não é só para pedagogos. Esse vídeo é também para os alunos, ok? Beijo no coração e até a próxima.